Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton Salvo Júnior e eu ajudo os supervisores e líderes de produção a transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Hoje, mais um tema interessante para as pessoas que trabalham na liderança de linha de frente de produção. No episódio 48, como aumentar a sua produtividade muito rapidamente, né, e reduzir aí atrasos na produção. Como eu comentei no outro vídeo, a produtividade ou o atraso no cliente, o atraso na produção é um dos temas mais críticos e onde se busca o maior resultado no menor espaço de tempo possível. Então, hoje mais uma dica que vocês podem trabalhar no dia a dia da produção, fácil e rápido, para quem ainda não conhece essa dica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e eu convido para você ficar comigo até o final, que eu tenho um monte de surpresas para te revelar em relação a esse conteúdo. Então, vamos lá, vamos começar a aquecer nos próximos slides. Pessoal, para começar, eu queria perguntar a você que está me assistindo, você que trabalha na produção, que é um líder de produção, supervisor, coordenador, monitor, encarregado, auxilia a produção ou quer chegar lá como alguém que trabalha na liderança, gosta de estar na produção, eu pergunto para você o seguinte: quando você quer aumentar a sua produtividade, por onde você começa? Você com certeza é pressionado dia a dia para aumentar a sua produtividade. As metas, elas gradativamente sobem a cada mês, a cada ano, e eu pergunto, o que você faz? Qual é a sua abordagem? Quais são os processos que você trabalha para aumentar a sua produtividade? Geralmente o que a gente vê na produção, e não é que esteja errado, eu mesmo trabalho com esse tipo de abordagem, mas eu tenho outros tipos de abordagem que você pode ter ganhos mais rápidos, mas tradicionalmente como as pessoas costumam trabalhar. A primeira abordagem é em relação aos 7 desperdícios, né? Mais conhecidos como os desperdícios do Lean Manufacturing, baseados pelo sistema Toyota de produção. Então, nós aprendemos em todos os lugares, em todos os momentos, o Lean mais do que nunca é uma ferramenta ativa e sempre vem aquele questionamento em relação a observar alguns desperdícios na produção relativo aos 7 desperdícios. Para fazer isso, geralmente a gente faz um mapeamento de fluxo de valor, que é uma ferramenta de planejamento do Lean, onde escolhe-se uma linha específica e dentro dessa linha uma família de produtos para serem mapeados o processo naquele momento em que se deseja fazer aquele evento de Value Stream Mapping. Então essa é a segunda abordagem. Logo depois do VSM vem aqueles eventos Kaizen, onde em cima da ferramenta de planejamento que é o VSM se estabelece algumas oportunidades mais rápidas, onde as ferramentas de ação, agora os Kaizens, são feitos pelas equipes para que sejam removidos rapidamente, obtidos melhor através da eliminação de desperdício. Porém, tem um detalhe: para que tudo isso aconteça é necessário aquilo que a gente chama de chá, pessoas que têm o conhecimento dessas ferramentas, de como eliminar o desperdício, de como fazer o mapeamento de fluxo de valor, que tem a sua complexidade, tem uma série de detalhes importantes, principalmente em relação aos cálculos de tempo de espera entre uma operação a outra, tempos de ciclo e tudo mais. Precisa de alguém que, além do conhecimento, tenha habilidade, que já tenha performado vários VSMs ao longo do ano, mais de 30, 40, 50 VSMs, para que realmente possa ter sacadas rápidas quando fazer o mapeamento e observar oportunidades de curto, médio e longo prazo. E, logicamente, tem que ter atitude das pessoas em relação àquela área para que esses desperdícios através dos Kaizen sejam eliminados rapidamente. E acontece que existe, então, atrás disso tudo, um planejamento dessa pessoa que tem essa habilidade, juntamente com o responsável pelo processo ou o dono do processo, geralmente o supervisor, o que acaba levando muito tempo para que seja concluído. E
tempo é uma coisa que passa muito rápido e ainda mais rápido que o tempo é a cobrança dos nossos gestores, do gerente, do supervisor de produção, do gerente, do coordenador ou do coordenador em cima do supervisor ou do supervisor em cima do líder, em cima de resultados. Qual é o questionamento? Muito legal. Essas ferramentas são importantes, essa história do Lean é muito bacana e eu realmente sou muito fã em relação a isso. Tem um detalhinho que tem que ser agregado junto ao Lean, que é a teoria das restrições. A gente faz a melhoria simplesmente e a partir da restrição e não em todos os lugares, que também é desperdício. Mas o grande questionamento dos gestores, que são os nossos chefes, e aí, né? Quando rapidamente você vai me trazer a produtividade? Eu não me importo muito com o que você faça, desde que você realmente traga resultado rápido, porque a gente precisa de resultado, nós precisamos tirar o atraso do cliente, a gente precisa aumentar o faturamento e assim vai. Então, eu tenho certeza que esse tipo de discurso você já ouviu. E aí fica a liderança de linha de frente, seja ele o líder, o supervisor de produção, o coordenador, o monitor, o encarregado, imaginando o que eu vou fazer num curto espaço de tempo para que eu aumente a produtividade da minha linha rapidamente. Então, é em função disso, é em função dessa expectativa, dessa pressão que você sofre diariamente, que eu resolvi fazer um conteúdo de forma que você pesque algumas possibilidades e consiga fazer isso mais rapidamente, ok? Vamos lá então para começar a entender todo esse processo em relação ao conteúdo de hoje. Então, pessoal, a primeira coisa importante quando você trabalha para aumentar a sua produtividade e tirar os seus atrasos, fora o conteúdo do episódio 47 feito aí na semana passada, é entender como se compõem aí as perdas de produção. As perdas de produção que são transformadas em tempo, que são desperdiçados todos os dias no nosso processo, elas se dividem em duas partes, essas perdas. A primeira parte dessa perda é o que a gente chama de perdas dentro de um ciclo de produção e entre elementos de trabalho. Nós vamos explicar essa primeira parte. Então, as perdas totais na produção, que são medidas geralmente em tempo, seja ele em minutos, horas, dias, elas se compõem em duas partes. A primeira é a perda dentro de um ciclo de produção e entre elementos de trabalho. Vamos dar um exemplo seguinte. Vamos dizer que você tem uma peça a ser usinada aí, é simplesmente um exemplo didático para que você entenda o que eu estou falando, mas isso pode ser desdobrado para qualquer tipo de produção sendo feita ou em termos de processamento ou em termos de montagem. Então, imagine que você tem uma peça sendo usinada e para que ela seja totalmente concluída nessa operação, você tem uma série de elementos para concluir para que se defina um ciclo de produção. Um outro exemplo é como se fosse um bloco de motor. Para que você conclua uma operação de furação, por exemplo, num torno multifuso, você tem vários elementos a serem concluídos. Portanto, um ciclo ou um tempo de produção é uma somatória de elementos. Você tem o elemento 1, mais o elemento 2, mais o elemento 3, mais o elemento N. Essa somatória de elementos fecham aquele tempo de produção numa operação, ou muitas vezes a peça é concluída ou parte da peça. Então, dentro de cada operação, define-se um tempo de ciclo total para fechar essa operação, que nada mais é do que uma somatória de elementos dentro desse ciclo de produção e dentro dessa operação. E qual é a segunda parcela das perdas totais de produção? Nós já falamos uma, que são as perdas dentro do ciclo e entre os elementos de produção, e agora a gente tem as perdas dentro de um turno ou dentro de um período de tempo entre as peças produzidas. Então, num determinado turno, você tem a peça 1, mais a peça 2, mais a peça 3, mais a peça N, então você tem aí uma quantidade de peças a serem concluídas dentro de um turno. Então, cada peça dessa vai sendo produzida e o que acontece é que existem perdas entre uma peça e outra, que é o nosso grande foco,
que é feito tradicionalmente nas linhas. Esse é o foco onde se observa as primeiras perdas de produtividade. Entre uma peça e outra, eu vou tendo algum tipo de desperdício, na qual dentro dos 8 eu vou classificando. Então, repetindo, as perdas totais na produção em termos de tempo, elas são subdivididas em duas partes. Aquelas perdas dentro de um determinado ciclo de produção, de uma determinada operação, e entre os seus elementos que completam aquele ciclo, mas as perdas dentro do turno e entre as peças. E onde está o grande foco das pessoas geralmente são naquelas perdas entre uma peça e outra, onde analisa-se basicamente aí aqueles 8, 6, 7 desperdícios e mapeia-se o fluxo de valor. Mas não é aqui que é o nosso foco de hoje. Não é aqui que nós vamos abordar hoje esse tipo de eliminação de desperdício. Nós vamos um pouco numa outra pegada, que é o seguinte: quais são as oportunidades que eu tenho dentro do ciclo de produção e entre os elementos. Então, dentro de um ciclo, para se compor uma determinada operação, eu tenho uma série de elementos e é nesse que nós vamos focar o nosso conteúdo no dia de hoje. Então, como analisar oportunidades dentro de um tempo de ciclo? Então, voltando, um ciclo de produção ou um tempo de ciclo numa determinada operação, cada operação tem o seu tempo diferente de fabricação. Nós já falamos que existe uma série de elementos que, uma vez que todos esses elementos em termos de tempo são somados, dão o meu tempo de ciclo padrão. E cada elemento desse, pessoal, tem uma variabilidade, tem uma média. Então, o elemento 1 eu representei como uma determinada variabilidade, uma determinada média, o segundo elemento com uma variabilidade um pouco maior, o elemento 3 uma variabilidade mais intermediária. A somatória aqui de todos os elementos dão aí esse tipo de distribuição, apenas de uma forma didática, dizendo que cada elemento existe um tempo de ciclo médio e uma variabilidade que, se você bater o cronômetro, você consegue observar. Bem como entre cada elemento acontece o mesmo fenômeno, né? Entre um elemento e outro existe um tempo médio de espera para se iniciar um segundo ou um terceiro elemento, bem como pode acontecer também uma variabilidade entre esses elementos. E quando nós observamos essa distribuição de elementos e os tempos médios e a distribuição, nós também observamos os 8 desperdícios praticamente para que a gente possa, dentro da maior variabilidade do elemento ou dentro da maior média, você pode pegar tanto a maior média ou a maior variabilidade e comece a observar o seguinte: qual é o desperdício em termos de movimentos desnecessários? Quais são os movimentos desnecessários que o operador acaba fazendo, que acaba ocasionando uma variabilidade maior ou um tempo médio maior? Existe algum tempo de espera, seja ele qual for, em cada elemento ou entre elementos, que pode estar onerando, que pode estar aumentando esse tempo desse elemento, aumentando consequentemente a somatória final e fazendo com que o tempo de ciclo seja maior do que o necessário? Então, aqui estão o que nós podemos fazer em termos dos dois pontos que a gente observa com mais critério: movimento desnecessário e tempo de espera, quando a gente analisa se há a possibilidade de a gente reduzir alguns desses elementos, principalmente aqueles que você pode focar com maior variabilidade, onde existe um maior risco, onde você tem a maior variabilidade, ou aquele que a variabilidade entre os elementos é relativamente parecida, mas em termos de média ele é maior. Então, aqui está a abordagem que a gente pode fazer em cima de cada elemento que conclui um determinado tempo de ciclo. E aí, como reduzir o seu tempo de ciclo em cada elemento? A gente já viu como se distribui,
cada elemento, que cada elemento tem um tempo médio, uma variabilidade. Eu posso escolher, de preferência eu começo aquele que tem maior variabilidade, nem sempre aquele que tem um tempo médio maior, mas eu posso escolher também aquele que tem um tempo maior em termos de média, já que a minha variabilidade entre elementos ela é muito similar. Então vamos lá, como reduzir o seu tempo de ciclo em cada elemento? Primeiramente é o que nós acabamos de comentar. O grande objetivo é reduzir inicialmente a variabilidade do elemento, fazendo com que antes eu tenha uma determinada variabilidade representada por essa curva azulzinha e depois que eu padronize o processo eu tenho uma variabilidade um pouco menor. Quando eu reduzo a variabilidade eu ganho em termos de tempo também porque eu reduzo os riscos envolvidos daquele elemento de variar tanto ao longo do tempo. A segunda abordagem, assim que eu trabalhei na média ou se eu perceber que a variabilidade é muito similar em todos os elementos, eu posso partir direto para a média. Então eu tenho uma variabilidade sob controle ou aceitável e agora eu desloco a minha média. Então a segunda abordagem que eu devo adotar é em termos de média. Então aqui está um exemplo que geralmente acontece quando a gente trabalha em cima de cada elemento. Perceba bem que esse elemento em verde aqui tem uma variabilidade do tempo em segundos, onde a minha média é por volta de 40 a 45 segundos, mas tem uma dispersão muito grande. Então assim que eu reduzo a minha variabilidade através de um trabalho simples, observando simplesmente o processo, e daqui a pouco eu vou te dar algumas dicas, você pode trazer a mesma média, mas com uma variabilidade muito menor, que é essa primeira abordagem. E logo depois que eu reduzir a minha variabilidade, então eu posso trazer a minha média para um patamar menor, já que agora a minha variabilidade associada ela é bem menor. Então faz com que eu reduzindo a variabilidade, eu reduzo os riscos que eu tenho no meu processo e reduzindo a média, então eu ganho em termos de tempo. Então está aqui uma abordagem de como reduzir o seu tempo de ciclo em cada elemento. Bom, exemplo de desperdícios nos tempos de ciclo, pessoal. Vamos dar alguns exemplos, principalmente em relação aí à espera e movimentos desnecessários. O que você pode realmente ficar atento e fazer desse exemplo que eu vou te dar agora uma explanação, uma amplitude em relação ao seu processo para ver se você tem alguma oportunidade similar a qual eu vou dizer, porque isso é muito comum que acontece nas empresas. Então, o primeiro exemplo de desperdício nos tempos de ciclo é a aproximação de ferramentas perto do ponto de usinagem, né? Ou alguma coisa similar dentro do seu processo de fabricação. O que eu estou querendo dizer? Imagine que essa peça, essa peça cilíndrica, ela vai ser usinada e aqui está a pastilha no suporte de ferramenta. Então veja que na hora que eu inicio o ciclo, o quão distante está esta pastilha, esse suporte da peça. E quando eu starto o ciclo, até a ferramenta se aproximar da peça, existe um tempo morto que nós chamamos, e isso muitas vezes são poucos segundos, mas ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano, são grandes desperdícios. Então você pode aproximar o máximo possível essas ferramentas para que na hora que você iniciar o ciclo de produção, essa ferramenta rapidamente toque a peça e comece a usinar. Porque só existe tempo de valor agregado quando a ferramenta está comendo o cavaco. Então, dentro do teu processo de fabricação, você pode tentar fazer essa similaridade para verificar o quanto de oportunidade você tem em relação ao que a gente está comentando nesse momento. E dentro da aproximação de ferramenta perto de pontos de usinagem, a gente tem várias outras situações dentro da usinagem, mas volto a falar, é muito amplo essa gama de exemplos. Então nós já falamos alguma coisa aqui em relação à usinagem, o mesmo você pode observar em relação a uma furação, por exemplo, o quanto uma ferramenta, uma broca está longe ou não do seu ponto de usinagem, fazendo com que você perca aí alguns segundos preciosos ao longo do seu turno. Mesma coisa
em relação à retífica, né? O avanço rápido de uma retífica e o avanço lento, você precisa avançar rapidamente até o ponto de usinagem, depois você tem que ter um avanço lento. Então, o quão distante for o seu rebolo do seu ponto de ataque na usinagem, acaba gerando um grande desperdício. Ferramentas fresadoras, a mesma coisa. E dessa forma você pode, através de pequenos ajustes, simplesmente regulagem de aproximação de ferramenta ao ponto de usinagem, você pode reduzir aí drasticamente o seu desperdício. Então alguns exemplos aí de aproximação de ferramentas perto do ponto de usinagem, que é um desperdício que a gente costuma ver no processo de fabricação. Eu vou dar alguns exemplos do que acontece quando, com muita facilidade e com muita simplicidade, a gente consegue aproximar uma ferramenta do seu ponto de usinagem. Vamos dar um exemplo aqui de uma determinada peça, um determinado produto A, seja ele qual for, de qual material for, de qual setor produtivo for. Vamos imaginar que esse produto tem 5 elementos de trabalho para ser concluído o seu tempo de ciclo padrão. Cada tempo em segundos está distribuído dessa forma. Aqui a gente tem então a participação de cada elemento no tempo total de 60 segundos. O tempo de ciclo total é 60 segundos, ou seja, o tempo necessário para se fazer uma peça é 60 segundos, dividido em 5 elementos, são 60 segundos, dividido em 5 elementos. A gente pode ver que o maior tempo é o elemento de trabalho número 3, em termos de 30. Vamos supor que a variabilidade ela é muito similar entre os 5 elementos, então onde eu vou atacar? Eu vou atacar nesse tempo de ciclo onde o tempo médio é maior, se eu tenho a minha variabilidade sob controle ou está muito próxima das demais variabilidades. Então é esse ponto que eu preciso atacar. Uma vez que o tempo de ciclo aí é 1 minuto, eu faço 60 peças por hora e 480 peças por turno, se a gente considerar aí 8 horas de trabalho. Agora vamos observar o seguinte, onde eu tenho uma oportunidade de abaixar simplesmente 5 segundos no elemento número 3, que tem a maior participação. Pessoal, 5 segundos. Só de a gente observar e conversar e convidar os operadores para participar de uma eliminação de desperdício tão pequena como essa e perfeitamente possível, olha só o resultado. Então, você reduziu aqui 5 segundos, você teve uma redução de 8,3 em relação ao ciclo inicial de 60 segundos, a sua produção horária já aumentou para 65 peças por hora, 524 peças por turno. Então, tem um aumento aí de 9,1% na sua produtividade, com uma redução de 8,3% no turno. Então você tem aí 44 peças a mais por turno e no mês de aproximadamente 22 dias você tem 960 peças a mais, simplesmente porque reduziu 5 segundos, simplesmente porque você reduziu algo por volta de 8%, olhando e observando o seu tempo de ciclo, olhando o elemento de maior tempo médio ou de maior variabilidade dentro do seu tempo de ciclo padrão. Então está aqui um exemplo da simplicidade que muitas vezes um pouquinho em cima de muitas peças produzidas acaba dando um resultado muito grande. Então lembra, pessoal, quando a gente reduz um pouquinho o tempo de ciclo, mas você produz muita peça ao longo da hora, ao longo do turno, ao longo do mês, traz ganhos significativos em termos de produtividade e, consequentemente, de redução de custo, porque isso vai direto no cálculo de custo padrão da controladoria. Tá? Então está aqui um exemplo para você em relação aí a ganhos quando a gente aproxima a ferramenta do ponto de usinagem e pode ser desdobrado para qualquer outro tipo de processo de fabricação, dadas as devidas proporções. Aqui é um exemplo que a gente chama de alto impacto e baixo esforço. Então, ver, observar junto com as pessoas que estão trabalhando, ver algum efeito colateral que pode dar quando você reduz, no tempo de usinagem quando você reduz, tem que ser observado algum ponto. Nesse caso, a gente só diminuiu o tempo morto, o tempo de usinagem, nós não mexemos, simplesmente de aproximação de ferramenta. Então,
não é para dar nenhum impacto em relação à qualidade final do produto. Então, aqui, pessoal, é aquele que a gente chama de quick wins, são ganhos rápidos, onde você, dentro de um determinado elemento, pode ganhar muito em relação à tua produtividade. Então, aí está um exemplo de desperdício nos tempos de ciclo, que é o primeiro que nós falamos, aproximação de ferramenta perto do ponto de usinagem. Vamos então para o segundo exemplo de desperdício, né? A segunda oportunidade que você precisa ficar atento, pessoal, em relação aí a principalmente reduzir um pouco de variabilidade ou mesmo a média, é a aproximação de matéria-prima, material secundário, instrumentos de medição e ferramentas perto do posto de trabalho. Então, pessoal, quando os nossos operadores estão no seu posto de trabalho, uma dica muito importante, simples, óbvia, mas nem tudo que é óbvio é de fato feito no chão de fábrica, é que o operador, no momento do seu trabalho, no momento da realização do seu tempo de ciclo, ele precisa ter tudo ao alcance das suas mãos. Então ele tem que ter a matéria-prima dentro do seu campo de atuação, ele tem que ter um material secundário, o óleo, a caixa, o vapor, tudo. O que é material secundário? É, fora a matéria-prima, tudo que ele precisa para transformar a matéria-prima no produto acabado ou para concluir a operação dele. Então, todos os materiais que ele necessita para transformar a matéria-prima no seu próximo estágio de fabricação é material secundário, o MRO. Então, tudo tem que estar na mão dele, bem como os seus instrumentos de medição devidamente calibrados, tudo ao alcance das mãos. Ferramentas perto do posto de trabalho para que ele não tenha que caminhar, ferramenta afiada, de preferência um kanbanzinho. Então, tudo próximo à sua operação para que ele não precise sair, não precise procurar exatamente nada e possa ter uma repetibilidade de elementos de trabalho dentro do ciclo dele. Então, está aqui algumas sugestões para que você possa aí estar reduzindo o tempo de espera ou eliminando aí algum movimento desnecessário para buscar as coisas a partir do momento que ele tem tudo ao alcance das suas mãos. Então tá aí a segunda dica para você. A terceira dica é importante, pessoal, para eliminar alguns desperdícios dentro dos elementos ou entre os elementos, é a observação de microparadas repetitivas que envolvem a variabilidade dos elementos. Isso aqui é muito comum e a gente observa todo dia na produção. E os operadores muitas vezes, eles falam uma ou duas vezes e depois que ninguém deu atenção, eles não repetem mais, eles não falam mais porque eles perdem a credibilidade no seu gestor. Eles perdem a credibilidade. Então, pessoal, fique muito atento em relação a microparadas repetitivas que acabam aumentando a variabilidade de algum elemento, fazendo com que você tenha desperdício para concluir a sua determinada operação. Então, vamos dar aí alguns exemplos de microparadas. O que eu estou querendo falar em relação a microparadas quando o operador está concluindo algum elemento ou concluindo o seu tempo de ciclo? Por exemplo, enroscos de pistões pneumáticos ou pistões hidráulicos. Geralmente é aquele pistão que abre uma portinhola, uma porta, ou aciona uma gaveta de abrir e fechar, depois que ele termina um ciclo, aquela coisa começa a enroscar. Aquele material começa a enroscar. Então, porque o pistão não está funcionando direito. Então ele vai lá e dá uma batidinha para que a coisa realmente funcione corretamente. Então isso vai se repetindo. Muitas vezes ele fala, ninguém dá atenção, isso acaba fazendo parte da paisagem natural do processamento dele e que, como consequência, além do tempo de ciclo estendido, pode causar um acidente de trabalho. Então, cuidado com esse tipo de microparada, pessoal. O segundo exemplo de microparada é desarme de relé. Muitas vezes começa a desarmar, muitas vezes o operador ou alguma outra pessoa vai lá e arma, até mesmo o próprio eletricista. Não se investiga muito a causa, a raiz do problema e vai rearmando, muitas vezes leva até a queimar um determinado motor, mas esse tipo de vai e volta, vai e volta, vai e volta causa muita variabilidade nos tempos e nos elementos de trabalho. Outro ponto de microparadas
ajustes de regulagem de máquina, em função de alguma variabilidade no equipamento, falta de manutenção preventiva ou algum outro tipo de variabilidade no processo, ele tem que constantemente ficar regulando o equipamento para que realmente o produto final, a característica do produto final seja mantida, até caracterizando muitas vezes uma coisa que chama supercontrole, que em vez de reduzir a variabilidade aumenta. Então, muita atenção quando o operador constantemente precisa fazer ajuste no processo, porque mostra uma instabilidade e faz com que a variabilidade aumente ao longo do tempo. Outro ponto é enrosco de material. O operador concluiu uma atividade e para liberar aquela peça, aquele item para a próxima etapa do processo ou para a próxima operação, as peças enroscam um determinado ponto do equipamento, fazendo com que ele vira e mexe perca um tempo a desenroscar, que muitas vezes é uma coisa simples que a área de suporte poderia vir e ajudar. Então essa é uma somatória, pessoal. Existem inúmeros exemplos que eu poderia dar, mas que eu tenho certeza que você conhece. E quando a gente não observa e não ajuda o operador a listar e resolver junto com as áreas de suporte, eles fazem com que a variabilidade se torne imensa e você perde um monte de tempo. Então a dica é sempre você começar com aquelas operações que são mais críticas e que você tem uma variabilidade grande e coloca um flip chart de lado e começa a pedir para o operador listar todos aqueles problemas que impedem ele fazer um ciclo mais reduzido de trabalho de forma segura e com qualidade, pessoal. Então fique atento, porque microparadas é uma coisa que quase ninguém dá bola, mas que tem um impacto enorme na sua produtividade. E se você parar e conversar com o operador e deixar lá um papel para que ele liste os itens e para que depois você chame e tente resolver com a sua área de suporte, você vai ganhar uma credibilidade imensa com o seu operador e com certeza uma produtividade muito maior do que você imagina. Então está aqui aí uma terceira dica em relação ao desperdício e como resolvê-lo para que a variabilidade ou a média do elemento ele caia. Vamos fazer agora um resumo dos principais fatores que impactam aí na sua produtividade e consequentemente na entrega ao cliente e que você precisa estar atento para que você possa ter resultado consistente. Lembra? Se você tem resultado consistente e atitude de líder, você consegue facilmente crescer na empresa através de promoção e retenção de salário. Então, fique atento em relação aos principais pontos que podem rapidamente reverter a sua produtividade para melhor. Então, o que nós comentamos como resumo da aula de hoje? Nós falamos que um ponto importante, mas muito pouco observado pelos gestores de produção, é em relação àquelas perdas de tempo quando as ferramentas ficam um pouco mais distantes do seu ponto de usinagem ou qualquer outro tipo de similaridade com o processo que você que está me assistindo tem. Muitas vezes você não tem uma usinagem, mas você tem uma montagem, você tem outro tipo de processo que você pode pegar a ideia para que realmente você elimine esse tipo de desperdício. A segunda oportunidade que você pode trabalhar é a aproximação de tudo o que for necessário para que o operador consiga concluir com segurança e qualidade a sua operação no seu posto de trabalho. Então, quando você aproxima matéria-prima, material secundário, instrumentos de medição, ferramentas perto do posto de trabalho, na qual ele simplesmente com o alcance das mãos, sem sair do posto de trabalho, ou se sair, que saia o mínimo possível, você reduz a variabilidade e o tempo médio dos elementos que compõem um ciclo de tempo padrão. E o terceiro é a observação de microparadas. Então, microparadas é algo que ao longo do tempo vai acontecendo em função de algumas dificuldades que o operador tem, que no início ele pode até falar ou alguém pode observar, mas que com o passar do tempo, se as pessoas não resolverem, eles fazem parte da paisagem natural do seu processo de fabricação, elevando demais o seu desperdício e podendo causar inclusive um acidente sério. Então você precisa tomar muito cuidado e remover rapidamente essas microparadas do seu tempo de ciclo padrão e do seu processo de fabricação. Então está aqui o resumo da aula de hoje em relação aí os principais fatores que impactam aí a sua produção, que acabam
impactando em atraso ao cliente que você pode eliminar com essas dicas que eu te dei no dia de hoje. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Deixe o seu conteúdo se você gostou desse tipo de tema que nós abordamos hoje relativo à sua produtividade. Faça aí os seus comentários, deixe os seus comentários, deixe o like se você gostou, compartilhe com os seus colegas, envie sua sugestão para que toda semana a gente possa trazer um tema novo que agregue muito valor para você. Então, pessoal, meu muito obrigado mais uma vez. Espero que tenham gostado desse conteúdo e até o próximo episódio.